vocês tenham uma consciência crítica, racional, porque a partir do momento quando temos a graça de receber Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal em nossas vidas, efetivamente a gente passa a entender e compreender mais as coisas e filtrar mais as coisas de forma coerente. Nosso conhecimento humano, os estudos, a profissão, qualquer coisa que nós temos, no bem disso o apóstolo Paulo esteve em relação ao conhecimento e à sabedoria de Deus. Desta feita, meus amados irmãos, nós temos hoje no Brasil que vislumbra o que hoje nós temos no Brasil para o mundo, de que o Brasil é diferente e faz diferença. E antes que o atual presidente esteja fazendo essa diferença vem dos desígnios de Deus, dos propósitos de Deus, porque efetivamente toda autoridade é constituída por Deus, e sendo constituída por Deus, daquilo que ele faz, de bem ou de mal, ele tem seus resultados diante do Senhor. E Deus, por excelência, por soberania, ele define, filtra todas essas coisas. E aí o homem, evidentemente, paga o seu preço por tudo quanto faz, ou por tudo quanto tem feito ou vem a fazer, ainda neste mundo, evidentemente. Mas à noite nós vamos trabalhar sobre o livro de Daniel, que está dentro do contexto de uma projeção política daquilo que Deus fez por uma escolha e seu beneplácito de um servo dele, em que este servo, para Deus, único e restritamente tinha um propósito: de fazer a vontade de Deus. E Deus, em meio a todo o contexto e situação que assim o criou, por Isaías, quando diz que o Senhor faz o mal, criou o mal, são situações pelas quais ele criou, para que na verdade Israel, que estava em desobediência, pudesse receber o juízo de Deus com a intervenção efetivamente da Babilônia, do reinador Nabucodonosor, levando este povo cativo. E o reino do sul sabia o que havia passado com o reino do norte, e mesmo assim claudicou e prevaricou diante de Deus. Então, igreja do Senhor, me dê um tempo aí, 1 hora, 2 horas, para a gente conversar um pouco na estrutura da narrativa bíblica do capítulo 1, do versículo 1 a 9 de Daniel, onde nós vamos caminhar nesse contexto dos desígnios de Deus para este jovem, do propósito de Deus e do propósito de Daniel para a vida dele. Amém? Fiquemos de pé. Vamos fazer uma leitura de Daniel do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Poderíamos estender até o 17, mas vamos ficar até com o 9. Eu vou ler e os irmãos entendam aí que Deus fala ao nosso coração através da sua palavra. No ano terceiro do reino de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná.
para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutrina e em ciência e em entendimento no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim deste pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, Daniel Belsazar, e a Ananias o de Sadraque, e a de Misael de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. Versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém? Curva a sua cabeça. Soberano Deus, Pai de eterna e infinita bondade, nós te pedimos graça por este momento da exposição da tua palavra. Sabemos, ó Deus, que sem ti nada poderemos fazer. Tu és o Senhor que traz para nós todo o entendimento e discernimento. E essa mensagem de forma simplória, Senhor meu Deus, mas com autoridade e poder da parte do Senhor, possa apontar para Cristo, possa, ó Deus, ó Pai, manifestar a glória do Senhor, e que possa, por misericórdia e graça, ter a unção para expor a tua palavra, e que a tua igreja possa ser edificada. Repousa sobre cada um de nós aquilo, ó Deus, que necessário é para tão somente, ó Deus, ó Pai, entendermos o que vamos, ó Deus, expor para o louvor da tua glória. Sabemos e sei particularmente, Senhor, que sem ti nada podemos fazer. Portanto, recebe desde já o nosso louvor, a nossa adoração e gratidão, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Nós aplicamos um título para essa mensagem: a política dos impérios e a sabedoria de Deus nos dias do servo Daniel. A política dos impérios e a sabedoria de Deus nos dias do servo Daniel. Isso é um paralelo muito forte. Deus, quando chama, quando elege e quando escolhe, sabe quanto vai fazer na vida de cada um de nós. Amém? E aí, irmão, aqueles que vivem para Deus e se dispõem a temer, obedecer e glorificar em tudo que fizer, o Senhor Deus honra. E a Bíblia nos diz que a quem honra, honra. Amém, igreja? Amém. De forma introdutória, meus irmãos, queremos apresentar o livro de Daniel, que tem o objetivo de declarar a soberania de Deus. Se você sair daqui apenas com esse entendimento,
Claro, o Espírito Santo vai falar muito mais nos nossos corações. Já se deu bastante. O livro de Daniel tem um objetivo de declarar a soberania de Deus sobre tudo e todas as coisas, e sobre todos os reinos, principados e potestades, em todas as esferas que podemos imaginar. E essa soberania se deu naquele tempo devido sobre as nações, poderes e domínios. A história, por ser um dos meios da manifestação e revelação de Deus, além do governo providencial de Deus, além da consciência humana, da revelação geral, a história também, por ser um veículo dessa revelação de Deus, apresenta e mostra os fatos, os feitos, os desígnios e o propósito de Deus dentro dessa narrativa bíblica de Daniel. Amém? Desta forma, o agente de Deus, o Senhor, usa um jovem judeu para que os seus desígnios e propósitos sejam aplicados, executados e declarados ao mundo da época e aos dias de hoje, até o tempo do advento da sua vinda e quando o Senhor estabelecerá o seu reino eterno aqui na terra. Porque tudo é passageiro, isso é circunstancial, é algo remoto, é fenda. Desta forma, Deus tem feito esse agir nesse jovem judeus com estes filhos. Irmãos, Daniel era um membro da família real, nascido em Jerusalém em 623 a.C., um ano antes do nascimento do profeta Ezequiel. Este sim também profeta, e profetizou dentro dessa exclusividade e especificidade do chamado de Deus para os cativos na Babilônia. Diferentemente, nós, dentro da nossa tradução ortodoxa, dentro da nossa tradução reformada, o livro de Daniel está dentro de uma estrutura da Bíblia, do cânon sagrado, como profético dos profetas maiores. Mas nós sabemos que Daniel, ele apenas foi um homem de Deus usado como político, como administrador, como gerenciador, como mordomo de Deus naquela época, para trazer aqueles homens o que Deus era e o que Deus poderia fazer. Agora, na especificidade do ministério profético, a gente aplica a Ezequiel. E Ezequiel também traz manifestações profundas daquilo que Deus haveria de restaurar a nação de Israel. E não obstante, tem entendimentos contrários dentro do nosso nicho, dizem que efetivamente o tempo de Israel já cessou, sob o entendimento da teologia da substituição, onde particularmente entende que Deus ainda tem propósito para esta nação, para a glória de Deus, e não é o homem que vai tirar, cessar esse entendimento pleno, principalmente o que Ezequiel evidentemente traz para o conhecimento da igreja e o despertar da igreja, a espera da igreja nesse sonho, nesse desiderato daquilo que Deus quer fazer para nós. Amém, igreja? Amém. E, meus amados irmãos, durante a reforma do rei Josias, no início do ministério de Jeremias, 627 a 583, alguns acham que ele era um dos descendentes do rei Ezequiel.
E aí, do rei Ezequias. E aí, a gente vai abrir as nossas Bíblias, acompanha aí, Daniel 1, versículo 3, que para que, se alguns acham, a Bíblia, ela é literalmente real nesse aspecto. E disse o rei Aspesã, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Isaías vai trazer isso com mais detalhe no seu capítulo 39, no versículo 5 ao 8. Mas eu vou ficar apenas com essa porção, porque nós temos muito para vivenciar dentro dessa estrutura da narrativa sobre essa história e o vislumbre de Deus para com o mundo, que ainda continua ela sendo evidente, até que então seja estabelecido o reino eterno de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel foi levado para a Babilônia na primeira deportação dos cativos, ou seja, isto não ocorreu em 605, mas em 597. Houveram 3 excursões: 605, 597 e 586. Na primeira tentativa de Nabucodonosor de tomar a cidade, onde a situação política daqueles dias era sombria, tenebrosa, como uma nuvem escura. O Império Assírio estava em declínio. Havia uma ascendência do Império Babilônico. Neco, rei, faraó do Egito, estava também literalmente se esfacelando, sem muito respaldo e autoridade perante o Egito. O grande Império Assírio, evidentemente, entrou em decadência com as incursões do Império Romano. O faraó Neco do Egito tentava restaurar o antigo domínio egípcio naquelas regiões do norte da Palestina. E aí a gente pode observar que havia uma preocupação muito grande de Neco, rei faraó do Egito, em querer restabelecer algumas regiões, algumas áreas que já estavam perdendo o controle, né, e a autonomia do monopólio. Passava Neco por Judá e destrona o rei Jeoaquim. Escute bem isso, que o povo hebreu havia colocado no trono pela morte do seu pai, o rei Josias. Então Neco, de forma irresponsável, promíscua, fez isso. Ativamente empossando o seu irmão Eliaquim no trono, mudando o nome para Joaquim. Neste episódio, ao descer Nabucodonosor a Jerusalém, prende o rei Eliaquim, que Neco havia colocado no poder, para o levar para a Babilônia. Mas chegando a notícia de que seu pai, o rei Nabucodonosor, havia morrido, retornou para a Babilônia, levando cativo o rei Jeoaquim, utensílios do templo e um pequeno grupo de jovens príncipes de Jerusalém. Jovem príncipe, evidentemente, fazia parte da corte real. Dentre eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Desta feita, o Senhor Deus usa um jovem judeu, Daniel, para que os seus desígnios e propósitos, entendamos, sejam aplicados, executados e declarados ao mundo de ontem e de hoje, como história revelada, ou seja, um fato. A crítica literária, ou seja, a alta crítica, a crítica moderna, ela faz refutações tremendas
a respeito desses escritos sagrados, até alegando que o Daniel dessas escrituras não é o Daniel judeu, mas o Daniel que surgiu logo após, o período de 236 antes de Cristo. Mas nós refutamos na sua literalidade. Portanto, o jovem Daniel passava a fazer sua história, inconfundivelmente vivendo na visão de Deus, no tempo de Deus, na vontade de Deus e nos desígnios de Deus. Irmãos, isso é profundo. Trazendo um paralelo, chegando a nós não podemos estar fora desse entendimento, desse contexto. Ou seja, estar na visão de Deus, ter a visão de Deus, estar no tempo de Deus, na vontade de Deus e nos desígnios de Deus. E isso Daniel fazia com bastante ênfase e eficácia, como os demais homens a quem Deus tem escolhido para fazer cumprir os seus desígnios e propósitos aqui na terra. Não é diferente comigo e com você. Eu não sou político ou fui chamado por Deus para profetizar na Babilônia, como assim foi Daniel. Mas hoje, dentro dessa graça de Deus, estou aqui, estou profetizando porque eu estou pregando os escritos revelados, inspirados de Deus, onde nós nos compartilhamos. Transfiro e recebo e transfiro para a glória de Deus, sem acrescentar sequer um quilo ou um ponto, em honra e obediência e fidelidade ao Senhor. Com bastante ênfase e eficácia, com os demais homens a quem Deus tem escolhido para fazer cumprir os seus propósitos aqui na terra. Eu quero aplicar, trazendo entendimento, meus irmãos, que Deus não nos escolheu apenas para a vida eterna, para a salvação. Ou seja, não nos tirou apenas do fogo do inferno, mas nos trouxe para Ele, para termos um relacionamento filial, por adoção, espiritual, dentro dessa transcendência metafísica da ação de Deus sobre as nossas vidas, do conhecimento da graça e de Sua palavra. Então, para termos com Ele esse relacionamento filial, espiritual e especial, porque quando me refiro ao relacionamento que Deus tem conosco, que nós temos com o Senhor, nessa reciprocidade especial, se trata daquilo que Deus nos elege para um fim específico, porque nenhum de nós estamos ali ou em meio a uma vontade de Deus sem conhecer os nossos propósitos, os nossos desígnios para a vida. Deus deu isso para mestres, pastores, profetas e por aí vai. Ninguém diante do reino de Deus está fora ou preterido por Deus. Ninguém. Todos têm uma função. Cabe a nós a exercer e buscar de Deus em oração, em jejum, se curvando como era um hábito que gerou um costume, que gerou um caráter na vida de Daniel. Todos os dias orava, ou melhor, 2 vezes por dia, fazendo frente para Jerusalém, para o Oriente, para bem melhor explicar a vocês, e não para o norte, para o leste ou o oeste, para o norte e leste ou sul, mas para o leste, que é a direção de Israel, de Jerusalém. Amém? Amém. Para isso, meus amados irmãos, é que Daniel foi escolhido em meio a uma grande adversidade em sua vida e na vida da nação judaica. Como pode um povo escolhido por Deus passar por esse processo? Tanto foi necessário, como Deus assim fez.
pela desobediência, pela infidelidade ao Senhor. E aqui eu quero deixar uma palavra bem clara para cada um de nós. Deus tem misericórdia de mim. Eu confesso aos irmãos que quando eu sou convidado a ministrar a palavra do Senhor, e aí só a graça de Deus, porque daí eu fico como que estivesse sonhando, mas com grande responsabilidade. Minha esposa é testemunha, porque a gente tem que falar as coisas de Deus em ordem decente. Eu fico assim, deveras tremendo, não de medo, mas de temor, porque nós não podemos chegar aqui nesse lugar santo, que tem uma autoridade profunda por parte do anjo do Senhor, que Deus o colocou aqui, e falar qualquer coisa não, em respeito a Ele e muito mais em reverência e obediência ao Senhor. Amém? Amém. Irmãos, a ação de Deus dessa história se fixa apresentando o início dos tempos dos gentios. Olha só, dá uma ação de iniciação a partir da queda do Império Assírio, a partir dessa ação de Deus em lançar esse juízo sobre esta nação, e a partir de Nabucodonosor, nessa ação de Deus na vida deste povo, de todos quantos estavam efetivamente naquele cenário. E aí se seguiria outros impérios, né? Os médios persas, além de Babilônia, o Império Grego e o Império Romano. E hoje nós estamos, evidentemente, na plenitude dos gentios, e se cumprindo aquilo que Deus evidentemente falou, como está posto nas Escrituras Sagradas. Amém? A narrativa do livro de Daniel consta de duas partes importantes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 6, que vai tratar da história literária. E a segunda parte, do 7 ao 12, que vai falar efetivamente da parte profética, da parte escatológica. Evidentemente, quando lemos Daniel, temos que fazer, ou melhor, quando lemos Apocalipse, temos que fazer um paralelo com Daniel, dentro dessa relação dos fatos históricos e do cumprimento que se dá efetivamente dentro dessa narrativa de Apocalipse. Daniel, amados irmãos, entretanto, não comunica mensagem ao povo que tenham sido relatadas no texto. Toda essa narrativa aqui são fatos tratados no Império Babilônico, na corte de Babilônia, o Médio Persa. Passou por 3 importantes reis: Nabucodonosor, Ciro, Dario e Ciro. Minha esposa deve ter rido quando eu falei Ciro, é porque um cachorrinho que tem, meu filho que casou agora há pouco, e a gente tem uma apreço por animal. Ciro, né? Os hebreus sempre reconheceram a Daniel hebreu, a autoria do livro, e o coloca na coleção dos escritos chamado Ketubim, como eu falei agora, e como eu já disse no início da exposição. Nós, reformadores, vindo desse campo que foi estabelecido pela igreja, ou seja, deixa eu explicar bem isso aqui para vocês. O cano não foi estabelecido pela igreja, o cano foi estabelecido pelo Espírito Santo, superintendente da igreja. Mas a igreja recebeu o cano do Espírito Santo. Mas evidentemente a igreja trabalhou esse cano, mas trabalhou pela intervenção do Espírito Santo como superintendente da igreja. Então esse cano foi estabelecido, nesse cano que é estabelecido, nós reformadores colocamos, evidentemente, o livro de Daniel como profeta maior. Mas os hebreus, os judeus, a tradição judaica, dentro desse entendimento claro que eu estou
trazendo para vocês, afunilando para vocês, é que na verdade ele não foi um profeta, ele foi um político, ele foi um administrador, ele foi um estadista da corte, um grande homem de Deus usado nesse fim específico, porque daqui vislumbra tudo quanto Deus queria apontar para os tempos futuros. Amém? E só interessa em assuntos religiosos dentro dessa estrutura, quando era solicitado, face à incapacidade dos adivinhos dos caldeus para decifrar enigmas. E essa foi a grande diferença da ação de Deus na vida de Daniel. Então, Daniel não foi mais político do que profeta, ele era essencialmente político. Está lá dentro da estrutura da narrativa do livro, do capítulo 2, do versículo 48 e 49, vamos ler, 48 e 49. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel, melhor dizendo, constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. É um fato interessante na narrativa, na porta do rei, ou seja, ao lado do rei, com o rei e para com o rei. Amém, irmãos? Amém. E só intervinha em assuntos religiosos quando era solicitado face à incapacidade dos adivinhões caldeus para decifrar enigmas, a grande diferença e a ação de Deus nele. Um fato importante a se observar para nós, irmãos, é que tinha um profeta específico na época do cativeiro, da época de Daniel, que era o profeta Ezequiel, como ressaltei. Portanto, toda e qualquer conduta política, para nós, irmãos, a base de exemplo é Daniel. Então, pastor Roberto, dentro dessa temática, a igreja e a política, a gente pode tomar essa base, esse entendimento do comportamento, do propósito, do desprendimento e da motivação de Daniel, e do que ele fez, porque Daniel não estava sendo subserviente, Daniel não estava se sujeitando de uma forma medíocre diante do rei, porque ele tinha um rei maior e conhecia um rei maior, e esse rei maior tinha otorgado a ele esse ofício, esse serviço, e ele certificava-se disso a partir do propósito de não comer das iguarias do rei. Amém? Amém? Toda e qualquer conduta política para nós, irmãos, a base é o exemplo de Daniel. Fazer diferença. O ministério de Daniel se expande pelo período de 70 anos no cativeiro. Mais ou menos entre 70 e 80 anos, que ascende, Ciro ele está lá. E ainda sendo honrado por todos eles. Seu enfoque é Israel em termos da história, da política e da profecia futura, com forte ênfase na sabedoria, poder e soberania de Deus. Este era o foco. Era o alvo. Onde o serviço de Daniel como instrumento de Deus prevalecia sobre os reis e os reinos dos homens à época. Daniel, amados irmãos, é o grande intérprete dos sonhos e visões, e nos permite um vislumbre bastante perspicaz
sobre esse nível de visão futura que traz para nós e que, evidentemente, ainda surgirá. Até que os dias de hoje vêm se cumprindo, como também futuramente. À medida que o plano de Deus para Israel é a humanidade, e para a humanidade se descortina, ou seja, vai se abrindo. Esse plano, esse propósito de Deus, tanto para Israel como para nós gentios, está se discutindo continuadamente, até aquilo que eu falei anteriormente, quando Deus em Cristo Jesus estabelecerá o seu reino aqui na terra eternamente. E aí, amados irmãos, eu estava compartilhando com alguns alunos hoje pela manhã, apesar de ter lido muito escatologia, mas não vai aqui prevalecer, eu entendo que escatologia para mim. Então, tem colegas aí na denominação que brinca demais comigo. Um grande amigo meu trabalhando no juízo. Mas para mim, escatologia tem 3 aspectos fundamentalmente importantes. Jesus vem e nem eu nem você devemos dogmatizar a vida de Jesus. Você tem que se preparar para guardar ele conforme os Escritos Sagrados mandam, ordena e estabelece. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Deus tem propósito para essa nação. E quando eu vejo o livro de Ezequiel, toda aquela estrutura da narrativa traz restauração para esta nação. Não é brincadeira. E o terceiro ponto é que, evidentemente, Deus em Cristo Jesus reinará fisicamente. Esses são os 3 pontos. Não absurdo. Fiquem à vontade. Mas essa é a minha realidade. Irmãos, Daniel era um homem muito piedoso, que era tido em alta estima por Deus e pelos homens. Sempre estava pronto para servir aos reis nos assuntos públicos e nesta capacidade exerceu os mais altos cargos, sem vaidade, sem presunção, sem soberba. Eu conheci um colega que foi funcionário público durante muito tempo de sua vida como servidor, e sempre não semelhante a Daniel, mas teve um cuidado. A partir do momento que ele conheceu a Deus, compartilhando comigo, ele teve um cuidado. Não chegar a ser o Daniel, mas em propósito, em obediência e em fidelidade, tentar, dentro do possível das suas condições, fazer tudo para o Senhor. Amém? Amém. E aí Daniel, tanto nos governos de Nabucodonosor, como no governo de Dário e Ciro, este homem, a sua atuação era essencialmente política e ele só aparecia enganado em palácio quando era solicitado. Tem se discutido que Daniel, sendo hebreu, jamais poderia ter tido aceito o sacerdócio babilônico. Há uma especulação disso, mas isso não é verdade. E as Escrituras Sagradas não tratam disso. Mesmo sendo este um argumento sem valia, porquanto Daniel jamais alegou pertencer a tal sacerdócio. Eu trago esses pontos para os irmãos, porque efetivamente vai trazer luz para o nosso entendimento e para o nosso crescimento. Amém? E aí, irmãos, em meio a tudo isto, dentro dessa proposição, ou seja, para fazer uma pergunta à igreja, né, daquilo que foi Daniel, nós inquirimos a seguinte pergunta: qual o propósito de Deus em escolher o jovem Daniel como instrumento dele para servir aos reis da terra da Babilônia e da Média-Pérsia? Qual o propósito de Deus? Irmãos, Deus não faz nada aleatoriamente e desproporcional. Assim como conheceu que o melhor para Israel não era Saul, mas Davi, isso acertou, ou melhor, acertou, isso foi evidenciado, não é verdade? E aí se segue
diante de todo o contexto. Mas, irmãos, essa pergunta ela tem uma resposta. Daniel era um jovem notável em suas convicções religiosas e de propósito para com Deus. Daniel tinha um propósito para com Deus, de temer, de obedecer, glorificar ao Deus que o conhecia e servia. Nem eu nem você conhecemos outros deuses, e não aplica isto para nós. Nós só temos um único Deus vivo e verdadeiro, Senhor de todas as coisas. Amém? Amém, querido? Amém. Amada igreja, como crentes em Cristo Jesus, precisamos ter convicções daquilo que temos e do que somos em Cristo Jesus. E para o reino de Deus. Daniel tinha um propósito de não se contaminar com a porção do rei. É difícil, meu irmão, porque tantos glutões que nós temos na vida, na verdade, tem dia que a gente não tem a menor condição de fazer um jejum, ou até mesmo uma dieta pelo problema de saúde. Isso é real. Mas esse jovem de 17 anos, entre 14 e 17 anos, precisamente, ele fez isso, de não se contaminar com a porção do rei. Os monarcas caldeus e mesmo de outros povos cercavam-se pessoas escolhidas para servirem na corte como intérpretes e conselheiros. Estes eram especialmente treinados nas artes sortilégas. O que quer dizer essa palavra? Ato de magia, perito em adivinhação. Eram os feiticeiros reais separados dos demais serviços e instruídos para os fins designados ou destinados pelo rei. E a grande observação que a gente vê aqui é que nenhum deles decifraram o sonho de Daniel, de Nabucodonosor. E assim se foi com muitos outros dos filhos de Deus, mais especificamente também com José. Ora, amados irmãos, entendemos que Daniel e seus companheiros despertaram logo a atenção do chefe dos eunucos, por ordem e escolha dos que vieram de Jerusalém. A ordem era que se lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, separados para este fim específico, onde os seus nomes foram até mesmo mudados de acordo com os princípios da corte. Sadraque, Mesaque e Abednego, e Belsazar, mais particularmente com Daniel. Deus honrou a postura e tomada de decisão de Daniel e seus amigos, exaltando-os aos olhos dos babilônios. Os babilônios tentaram, no capítulo 1, conformar, ou seja, moldar Daniel a que identificasse com a sua cultura, e Daniel preteriu esse direito, esse mandado da parte do rei. Os babilônios tentaram no capítulo, mas isto foi impossível, e aí a narrativa é bem clara. Mas eles tinham o controle de si a partir de Daniel, e tomou sua posição decisiva. Mas ele e seus amigos recusaram e buscaram contemporizar, ou seja, contornar, pacificar e transigir, reivindicar a situação em obediência à palavra de Deus. Abra suas Bíblias em Daniel capítulo 1, versículo 8, o que diz a porção da palavra de Deus. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém.
Como jovem entre 14 e 17 anos, pode permanecer fiel às suas convicções aprendidas na infância. E evidentemente, dentro dessa separação, não tinha ninguém, nem os próprios pais que o foram juntos, que o orientasse e aconselhasse para esse fim. Mas as origens, a reminiscência, efetivamente, de Daniel na cultura judaica, na vida com Deus, trouxe tão somente essa fundamentação de uma posição coerente, de princípios, como propósito, restritamente, a fazer a vontade de Deus, e não subestimar o seu Deus. Irmãos, a proposta é clara, Daniel tem um propósito, e nós cristãos vivemos de convicções, amados, não de circunstâncias remota, passageira. Hoje nós temos uma opinião formada dentro de uma fé fundamental. Irmãos, nós não temos hoje uma condição de vida, nós temos uma posição em Cristo, amém, igreja? Amém. Nós não temos uma condição, essa condição ela flutua, ela é passageira, ela é temporal, ela é efêmera, mas diante do que Deus fez em nossas vidas através do Filho Jesus Cristo, sim, aí nós temos uma posição, somos santos separados. E nessa ação progressiva de santificação prática para a vida com Deus e em Cristo Jesus. Amém? Amém. Diante daquilo que o Senhor Deus é em nossas vidas, esta foi o entendimento de Daniel. Você tem que ser diferente e fazer diferença, porque você tem um Deus que é diferente de tudo e de todos, e particularmente de nós. Amém? Deus abençoou esta decisão de Daniel, e Deus estava com Daniel, assim como está comigo, com você, dentro dessa obediência e submissão perfeita ao Pai. Amém? E o chefe dos eunucos viu que progrediu mais a aparência do que os jovens que comiam dos alimentos do rei, da iguaria do rei. Meus amados irmãos, é interessante notarmos que ninguém disse a Daniel que ele não podia se alimentar daquela comida. Daniel não estava com os seus pais, como ressaltei. Na verdade, não tinha ninguém para lhe aconselhar. Mas Daniel nunca tinha esquecido os ensinamentos de um dia recebido. Todos os jovens são cativos, ou seja, são sujeitos a receber conselhos por conta de sua imaturidade. Sim, o período da puberdade faz o homem florescer, ao ponto até de se perder, de se esticar e de fazer coisas que no futuro, até mesmo, bem próximo, lhe traz constrangimento e transtorno, e recai sobre ele algumas coisas de ordem física e material. Porque o jovem é vulnerável. A experiência para ele não basta, como já dizia meu pai. A experiência acima de tudo, porém, não basta. Meus filhos, eu nunca perdi isto de vista da parte de meu pai. Amém? Amém. Deus abençoe Israel, abençoe esta decisão de Daniel. Deus estava com Daniel. É interessante, meus amados, que Daniel não estava com seus pais. Todos os jovens são cativos, eu reitero, a se sujeitar a receber conselhos com relação à sua imaturidade. Daniel arriscou sua vida em nome de um propósito. Veja aí no versículo 10 do capítulo 1. Daniel arriscou sua vida em nome de um propósito. Igreja, meu irmão, particularmente, você tem um propósito diante de Deus. Você já estabeleceu um propósito diante de Deus a partir do instante que Deus lhe chamou. Essa é a palavra de ordem que ficará para mim e para você nesta noite. E aí o versículo 10 diz o seguinte: e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu Senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes
jovens da vossa idade. Assim, poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Olha o processo de tirania desse jeito. Daniel não comer da porção do rei significava uma provável morte por desobediência. E nas escrituras narra que o próprio chefe dos eunucos aborda esse aspecto. Quando ele decidiu fazer isto, ou seja, Daniel, ele simplesmente estava se colocando no centro da vontade de Deus. Irmãos, todos nós temos experiência com Deus e elas são diferenciadas. O que Deus faz comigo não faz com você. Porque na essência do meu ser eu tenho uma natureza, dentro das minhas faculdades, sensibilidade, psique e vontade, que suas manifestações auditivas vão para a faculdade da consciência do Espírito, que é o maior árbitro que está tanto em mim e em você. E aí definimos o que devemos fazer. Muitas vezes, não mensurando quando, como e por quê. Porque na minha e na sua vida, essas perguntas são chaves, fundamentais, e principalmente quando estamos na direção de Deus e estamos para fazer a vontade de Deus. Daniel foi diferente. Daniel fez diferença. Ele poderia muito bem dizer para si mesmo que ia comer para não morrer. Mas Daniel, em sua decisão, foi morrer para não morrer. Como sacrifício da própria vida. Isso aqui não vai mérito. Sim, poderia ter sido um marco, como outros filhos de Deus foram. Não é verdade? Mas essa decisão foi graciosa aos olhos de Deus. O resultado foi favorável, mas a decisão de Daniel não foi considerando os resultados. A decisão de Daniel não está no resultado que foi favorável, mas está nos desígnios de Deus, está no propósito dele para com Deus, de dizer: Senhor, eu não vou fazer isto, porque não cabe a mim o entendimento que eu tenho do Senhor e o que o Senhor já tem feito até comigo durante toda a minha vida e os meus pais. Mas Daniel pensou diferentemente também, porque Deus fez Daniel ser diferente, para assim, digamos assim, explodir, bombardear todo aquele conglomerado de homens pagãos, para delatar e denunciar para eles que existia um Deus soberano, Senhor de todas as coisas, como efetivamente Nabucodonosor assim testificou por ocasião, e viu aquele quarto homem como um anjo do Senhor nas fornalhas ardentes. A glória do Senhor resplandece. E temos que ter um propósito para que a todo instante, a todo momento em nossas vidas, a glória de Deus venha resplandecer sobre nós, e toda ação dessa glória seja para a glória, para a glória, para a glória de Deus. Amém? Porque mérito nenhum não merecemos nem temos diante do Senhor. Desgraçados, miseráveis, pecadores que somos. Daniel, ele sacrificou os seus desejos carnais em nome do propósito de Deus. Veja o versículo 12 do primeiro capítulo. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes para comer e água para beber. Oh, glória a Jesus. Deus faz diferença. Amém? Amém? Aquelas comidas eram sacrificadas aos ídolos e não servia para eles. Não importa o quanto sua carne esteja querendo os alimentos limpos e saborosos, pratos da vida, nunca os aceite. Pois causará uma má digestão espiritual. E
e estragará os seus mais lindos propósitos diante de Deus. Daniel não quis que os propósitos dele, as convicções dele, o desiderato dele, o desejo, a vontade dele para com Deus em servir, não fosse vituperado ou praticado com ignomínia ao Senhor. Daniel achou graça diante de Deus e dos homens por causa do seu propósito. O foco é propósito, é vida com Deus. Dispõe que resplandece, porque vem a tua luz e a glória de Deus nasce sobre ti. É impressionante como pode uma coisa dessa, a glória de Deus, que só a Ele pertence, manifestar-se em nós, pastores. E é o que eu vejo aqui nesta casa de oração, nesta casa de profeta, porque, amados irmãos, eu tenho passado nessa peregrinação de exposição da palavra de Deus, e tem visto que, na verdade, dentro da estrutura de toda uma conjuntura no nosso segmento, e até em outros particularmente, não querendo aqui criticar, falar e menosprezar, eu tomo as palavras do grande reformador João Paulo, que ele disse que nós, o homem, o servo de Deus, o Filho de Deus, não levaria a igreja para o barriga. Martim Lutero, a expressão coletiva das faculdades, e pelo o desejo aguardente pelas coisas de Deus, não me fazem delirar, mas me fazem sonhar e buscar o melhor para Deus nas nossas vidas. Nenhum de nós leva a igreja do Senhor com a barriga. E aqui, meus irmãos, não vai a glória para este homem, vai a glória para o Senhor. Porque se move Deus. Mas quantos anos é? Isto é uma bênção de Deus. Deus quer isso. E nós, eu que estou aqui fazendo isto para a glória de Deus, e vocês que já estão aqui e permanecem aqui, honrem este trabalho, porque este trabalho é do Senhor. Fecho parênteses. Daniel achou graça diante de Deus e dos homens por causa dos seus propósitos, a determinação de manter a pureza. Os acontecimentos na vida de Daniel após o seu propósito foram formidáveis. Deus lhe ofereceu sabedoria, conhecimento, visão, entendimento e interpretação dos sonhos. E isto não foi vanglória para Daniel. Uma vez que Daniel tomou uma atitude importante, Deus resolveu reiterar os sonhos de Nabucodonosor, frisando, ou seja, estabelecendo um ponto central da mensagem para todas as épocas: sua autoridade sobre todos os reinos